Oi, pessoal do sétimo ano. Hoje a gente dá continuidade, certo, aos nossos encontros online. Então, hoje a gente tem a nossa segunda e terceira aula, certo? Então, vai ser uma aula um pouquinho mais longa, mas vai valer a pena porque a gente vai estar aí finalizando o conteúdo do capítulo 3, certo? Na aula passada, a gente teve o conteúdo de potência e também teve a correção da atividade sobre potência, certo? Sobre potenciação. Então, a gente vai dar continuidade nessa aula, a esse conteúdo, e vai finalizar o conteúdo do capítulo 3. Finalizando esse conteúdo, vai ter a atividade final, certo? Como vocês estão acostumados, que é a atividade no final do capítulo do livro. Então, quando a gente terminar aqui esse conteúdo, a única coisa que vai faltar para finalizar o capítulo é a correção da atividade. Depois dessa aula, então, a gente vai ter a correção da atividade e em seguida eu vou fazer uma aula voltando um pouquinho e corrigindo a atividade do capítulo 2, certo? Que tinha algumas questões em aberto para a gente terminar nossa correção e terminar todo o conteúdo do livro 1, ok? Então a gente vai continuar aqui, certo? Lembrando, tá? As mesmas recomendações do outro vídeo. Não assista esse vídeo de forma contínua, certo? Dê umas pausas na hora das atividades para você fazer junto comigo. Procure uma mesa na sua casa, pegue o caderno, pegue o livro, certo? Porque a gente vai precisar tanto do livro quanto do caderno, certo? E vocês vão precisar fazer as anotações que vocês fazem normalmente e também vão precisar responder algumas questões e aí para isso vocês vão precisar do caderno e aí é bom uma mesa para estar se apoiando, certo? Então se preparem aí, qualquer coisa dê pausa no vídeo, se preparem para a gente começar a nossa aula, ok? Então, ó, nosso roteiro de hoje é radiciação de números inteiros, atividade de radiciação, certo? A correção da atividade de radiciação. E aí a gente vai entrar no nosso último conteúdo, que vocês já estão bem familiarizados com esse conteúdo, porque a gente teve é, muito conteúdo sobre área no nosso sexto ano, certo? Então vocês estão familiarizados com esse conteúdo, que é a área de quadrado, retângulo e triângulo. Aí em seguida a gente vai ter uma atividade, certo? Sobre área e a correção dessa atividade. Então, perceba que nessas partes da atividade, vocês terão que dar pausa no vídeo para fazer as atividades, depois volta para o vídeo e continua para assistir a correção, ok? Então, vamos começar o conteúdo de hoje. Uma pequena revisão sobre raiz. Por que uma revisão? Porque a gente viu já isso no sexto ano, a gente estudou raiz no sexto ano, certo? Então isso daqui é uma pequena revisão de algo que a gente já viu, na verdade, certo? Então vamos observar aqui. Índice é o número que vai ficar sobre o radical, que é esse símbolozinho aqui, certo? Então esse número aqui, ele se chama índice. Então, nós temos geralmente raízes de índice 2, 3, certo? 4. Então, esses índices daqui é para identificar a quantidade de números que terão que ser multiplicados para você encontrar o radicando. Mas a gente chega nisso um pouquinho mais na frente. Vamos continuar. Então, o índice é esse númerozinho aqui que fica em cima. O radicando é o número que fica dentro dessa raiz, certo? Desse símbolo. E a raiz é o resultado que a gente vai encontrar. Então, por exemplo, a gente tem aqui raiz de 100 e o índice aqui é 2.
A gente aprendeu que quando o índice é 2, não é obrigatório colocar esse 2. Por quê? Porque isso daqui é uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada. Então, quando é raiz quadrada, não é obrigatório colocar o 2. Você pode só colocar desse jeito aqui, ó, que está aqui. Então, essa forma e essa forma são iguais, certo? Por isso o sinal de igual. Essa forma e essa forma são iguais. Porque esse 2 daqui, quando é quadrado, no caso quando é 2, não é obrigatório se está no radical, certo? Então, deixa eu tirar aqui. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 100, que é a mesma coisa que tem aqui, raiz quadrada de 100, é igual a 10. Desculpa aqui, certo? Não tem esse zero. Tá? Só um detalhe aí, um errinho de digitação, não tem esse zero aqui, ok? Então, continuando. Raiz de 100, raiz quadrada de 100 é 10, certo? Por que é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, uma dica para você saber as raízes é você lembrar das multiplicações de números iguais. Quando você quer descobrir o valor da raiz, que é esse, o valor da raiz, você precisa pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo eu vou ter como resultado o radicando. Então, quando eu quero descobrir aqui, ó, raiz quadrada de 100, quando eu quero descobrir isso, eu vou pensar o quê? Qual é o número que quando eu multiplicar duas vezes, eu vou ter o número 100? Qual é o número que se eu multiplicar duas vezes por ele mesmo, eu vou ter o número 100? O 10. 10 vezes 10, 100. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 100 é 10. Outro exemplo é a raiz cúbica de 8. Cúbica é quando eu tenho um índice 3. O índice 3, 4, 5, esses sim são obrigatórios a aparecer, certo? Então, por isso que ele está aqui, porque ele é obrigatório aparecer aqui, para indicar que é uma raiz cúbica, é uma raiz de índice 3. Então, quando é raiz de índice 3, eu tenho que me perguntar qual é o número que multiplicado 3 vezes aqui, ó, por ele mesmo, eu tenho como resultado o radicando, que é esse número que está aqui dentro, o 8. Qual é o número que se eu multiplicar 3 vezes vai dar 8 por ele mesmo? O 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso quer dizer que a raiz cúbica de 8, ou a raiz do índice 3 do radicando 8, é igual a 2, certo? Isso serve para vários outros exemplos. Isso daqui, gente, é uma revisão, tá? A gente estudou isso no sexto ano já. Então, isso daqui você pode fazer, por exemplo, raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Se eu quiser a raiz de 121, a raiz de 121 é 11. Por que é 11? Porque 11 vezes 11 é 121. Ah, professor, mas aqui o senhor só fez raiz quadrada, então vamos fazer uma raiz cúbica. A raiz cúbica de 16. A raiz cúbica... Não, de 16 não. Vamos colocar a raiz cúbica de 27. Pronto, a raiz cúbica de 27.
Qual é a raiz cúbica de 27? Aí pensem aí comigo. Qual é o número que se eu multiplicar 3 vezes, certo? Tem que ser 3 vezes porque é cúbica, é um 3. Qual é o número que se eu, o número que se eu multiplicar 3 vezes dá 27? O 3, certo? O 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Como é que a gente vê isso? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Nesse caso aí, eu também posso procurar uma raiz quarta, certo? Raiz quarta é quando eu tenho que descobrir um número que tem que ser multiplicado 4 vezes. Então, eu posso ter, por exemplo, a raiz quarta, certo? Raiz quarta de 16. Eu posso colocar a raiz quarta de 16. Qual é o número que se eu multiplicar 4 vezes dá 16? É o número 2, certo? 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 é 8. E vezes 2 é 16. Ok? Então, isso daqui é uma pequena revisão de raiz que a gente teve no sexto ano. Vamos agora para as regras da raiz com números inteiros, ok? Radiciação de números inteiros. O que muda, certo? O que muda? Nos números inteiros, a gente sabe que são números positivos e números negativos, certo? Então, vai mudar pouca coisa. Que bom, né? Por quê? Porque, vê, vai ter uma regrinha que diz que a raiz com índice par e radicando negativo não existe no conjunto dos inteiros. Quando a gente tem uma raiz de índice par e um radicando negativo, quer dizer que o número que tem aqui, certo? Ele é par, certo? Então pode ser 2, 4, certo? Pode ser 6. Então aqui tem que ser um índice par. E aqui dentro tem que ter um número negativo. Pode ser qualquer número, certo? Pode ser um 1, pode ser um 2, pode ser um 3. Então é isso que ele quer dizer com índice par e radicando negativo. Quando isso acontecer, nós não temos um número inteiro que representa essa raiz. A gente só tem um número imaginário. Só que números imaginários nós só vamos estudar no ensino médio. Então, nós vamos nos prender à ideia de que raiz com índice par e radicando negativo, ela não existe. Para a gente, por enquanto, ela não existe. Então, vamos lá. Exemplo, raiz de menos 4. Quando não tem índice, é quanto? É 2. Se é 2, então é par. Então, ó, eu tenho aqui um índice par e dentro eu tenho um radicando negativo. Então, se eu tenho um índice par e radicando negativo, isso quer dizer que essa raiz não existe. Lembrando, ela é um número imaginário, mas nós não estamos estudando números imaginários. Então, nós dizemos que ela não existe. Nesse caso aqui, eu tenho menos 16. Eu tenho raiz quarta de menos 16. O índice aqui é 4. 4 é par. E 16 é negativo. Então, se eu tenho índice par e um radicando negativo, isso daqui não existe. Isso daqui não existe. Aqui, raiz cúbica de menos 8. Espera aí agora.
Por quê? O 3, ele é ímpar, ele não é par. Então, quer dizer que se o índice é ímpar e o radicando é negativo, existe sim uma raiz. Então, ó, qual é o número que multiplicando 3 vezes eu tenho como resultado menos 8? Esse número é o menos 2, certo? Isso daí vocês precisam lembrar das multiplicações, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Isso é da aula passada. Então, ó, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 8. Ok? Então, isso é a única coisa que vai mudar nas raízes. Todas as outras formas de se responder é do mesmo jeito que vocês aprenderam antes. A diferença é que a gente vai utilizar números negativos também, mas a multiplicação é a mesma, ok? Então, vamos para o próximo slide. Nesse slide aqui, vocês vão fazer essa atividade, certo? Essa atividade não tem no livro, então vocês vão ter que pausar o vídeo. Pausem o vídeo, copiem no caderno de vocês essa atividade, certo? Só tem essa questão. Copiem no livro de vocês, no caderno de vocês, desculpa. E aí, depois que vocês copiarem, vocês vão responder. E depois que vocês responderem, é que vocês vão voltar para o vídeo e a gente vai continuar a nossa correção, certo? Então, eu peço a vocês que, por favor, pausem agora, vão copiar e vão responder, certo? Não continuem a aula sem copiar e sem responder, porque isso vai dificultar o seu entendimento, principalmente nos conteúdos que a gente vai ver mais na frente, ok? Então, pausem aí, eu vou esperar um pouquinho aqui, ok? Pronto. Levando em consideração, certo, que vocês realmente deram a pausa, copiaram as questões e fizeram a atividade, certo? Estou confiando em vocês aí para isso. Então, a gente vem para a parte da correção da nossa atividade de radiciação, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui raiz de 16. Se não tem índice, quer dizer que é índice 2. Então, se é índice 2, esse daqui é uma raiz quadrada. Não é mesmo? Isso daqui é uma raiz quadrada. Então, isso é raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Não precisa justificar, mas para o entendimento de vocês, é porque 4 vezes 4 é 16. A resposta é só o 4, tá? Isso daqui é só para vocês entenderem por que é 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Raiz de 49. Raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49 é 7, certo? Por que é 7? Porque 7 vezes 7 é 49. É só lembrar da tabuada. Raiz cúbica de 8. Por que cúbica? Porque aqui é um 3. Então, o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo, que dá 8, é quanto? É 2. Isso porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Aqui, raiz cúbica de menos 27. Ok? Raiz cúbica de menos 27. O índice é ímpar. Então, se o índice é ímpar, não tem problema o número de dentro estar negativo. Não tem problema. Então, vamos lá. O número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 27. A gente fez lá no começo. É o número menos 3. Ah, por que menos? Porque aqui também tem um menos. Então, ó, vai ficar menos 3
vezes menos 3 vezes menos 3. Isso é menos 27. Então, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é menos 27, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Ok? Então, aqui, ó, menos raiz de 4. Tem um detalhe importante nessa questão aqui. O menos, ele está fora da raiz. Então, se ele está fora, ele vai continuar aqui. O problema é quando o negativo ele está dentro da raiz. Quando ele está dentro da raiz, ele pertence ao número 4. Então, ele está informando que esse número 4 é negativo. Mas nessa questão aqui, o negativo ele está fora da raiz. Então, se ele está fora, você só vai repetir ele aqui, certo? Toda vez que o sinal estiver aqui fora, você vai repetir ele. E aí, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Por que é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quarta de menos 1. Aí sim é que a gente chega naquele problema. O índice ele é par, porque ele é 4. E o radicando ele tem um negativo. Então, o radicando é negativo e o índice é par. Então, a gente tem o que? Não existe. Certo? Por quê? Porque o índice é par e o radicando é negativo. Continuando. Raiz de menos 1. Raiz quadrada de menos 1. O índice aqui ele é par. Mas o negativo ele não está dentro da raiz. Ele está fora da raiz. Então não tem problema essa opção. É só repetir o negativo. E aí você vai resolver. Raiz de menos 1 é quanto? É 1. Por que é 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Indo para a próxima coluna. Raiz de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Raiz de 64. Raiz de 64 é 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125. Um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 125. É o número 5. Isso porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Raiz cúbica de menos 64. Aí vamos lá, oxi. Eu tenho um índice ímpar, mas dentro eu tenho um radicando negativo. Isso tem algum problema? Não. Por que não tem nenhum problema? Porque o nosso índice ele é ímpar. E o problema é só quando o índice é par, ok? Então, se o índice ele é ímpar, não tem problema. É só a gente procurar qual é o número que, multiplicado 3 vezes por ele mesmo, eu vou ter 64. É o menos 4. Por quê? Porque menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, ele é igual a menos 64. Porque 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 é 64. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, aqui eu tenho, ó,
menos raiz de 9. O menos ele está fora, então repete. Raiz de 9, 3, menos 3. Porque 3 vezes 3 é 9. Ah, professor, e de onde vem o menos? A gente repetiu, ó. A gente tirou ele daqui e botou ele aqui. É só repetir ele. Raiz quarta de menos 9. O índice é par e o radicando é negativo. Então, isso não existe. Já aqui no nosso último exemplo, eu tenho menos a raiz quadrada de menos 6. Esse tem que tomar muito cuidado para não confundir. Por quê? Se não tem índice, então quer dizer que aqui é 2. Certo? Se não tem índice, então quer dizer que aqui é 2. O índice 2. E 2, ele é par. Então, ó, mesmo tendo negativo aqui fora, eu tenho negativo dentro também. Então, eu vou ter 2 menos raiz quadrada de menos 6. Mas o que prevalece é esse caso aqui, ó, que complica tudo. O índice é par e a base é negativa. Então, isso daqui não existe, certo? Isso daqui também não existe. Por quê? Porque o índice é par e a base, ou seja, o radicando é negativo. Então, se vocês não compreenderam, por favor, voltem um pouquinho à aula, assiste de novo, certo? Vê os exemplos novamente, depois volta, tenta fazer e fica nessa, certo? Volta quantas vezes for necessário o vídeo, porque o que importa é sair aprendendo, certo? Não é terminar a aula rápido, porque vocês estão em casa, certo? Então, é só terminar a aula quando realmente compreender tudo, ok? Vamos para o próximo slide. Pronto. Ali a gente encerrou o conteúdo de radiciação. Terminando o conteúdo de radiciação, a gente vai entrar no nosso conteúdo de área de quadrado, retângulo e triângulo, que é o nosso último conteúdo, certo? Do capítulo 3. E assim a gente vai encerrando aos poucos o livro 1. Claro, faltando ainda as atividades, mas de conteúdo, de assunto, esse é o último conteúdo. Então vamos lá. A gente só vai se preocupar com 3 figuras. É o triângulo, o quadrado e o retângulo, ok? A gente só vai se preocupar com essas 3 figuras, que são as exigidas pelo livro de vocês. Então, ó, a gente tem que o triângulo ele é formado de B, que é a nossa base, e de H, que é a nossa altura. E o Azão, aqui, A maiúsculo, que significa a nossa área. E a gente tem uma fórmula que representa a área desse triângulo, que é a área do triângulo é igual a base, o valor da base, vezes a altura, o valor da altura. Depois de fazer a multiplicação da base com a altura, você vai dividir por 2. E assim você encontra a área do triângulo. O quadrado. O quadrado, gente, ele tem todos os lados iguais. Então, eu tenho L em cima, L do lado, eu tenho L aqui e L aqui. Ah, professor, mas o que é L? L é o valor do lado, é o valor do nosso lado do quadrado. Mas e por que eu tenho 4 L's diferentes? Eles não são diferentes, ok? Todas as letras L do lado do quadrado, elas medem a mesma coisa, ela tem o mesmo valor, certo? Porque os lados são iguais, então eu só preciso de um valor para descobrir a área do quadrado. E a área do quadrado eu vou ter que é A, que é a área, igual a L elevado a 2. Lembra que L elevado a 2 é o número, o valor do lado, vezes ele mesmo, certo? Mais na frente no exemplo vai ficar mais claro. E o retângulo?
O retângulo ele é muito parecido com a área do triângulo. A diferença é que ele não divide por 2, certo? Então, eu vou ter A de área, B, que é a base, e H, que é a altura. E a área desse retângulo vai ser A igual a B, que é o valor da base, e H vezes H, que é o valor da altura. Então, eu tenho A igual a B vezes H. Essas daqui são as três fórmulas. Deixa eu ajeitar aqui, tirar esses rabiscos. Mas essas daqui são as três fórmulas de área que a gente vai utilizar. Então, isso daqui é muito importante, certo? Se vocês quiserem, certo? Eu recomendo que anotem essas fórmulas no caderno de vocês. Dê uma pausa no vídeo e anota essas fórmulas no caderno de vocês, porque ela é muito importante. Ok? Então, vamos para os exemplos. Aqui, ó, atividade diária. Todos esses exemplos que eu vou responder, certo? Nesses próximos slides, vocês vão fazer o seguinte. Toda vez que eu abrir o slide e tiver uma nova figura, vocês pausam o vídeo, ok? Pausa o vídeo, tenta responder por vocês. Depois que tentar responder, quando terminar de responder, solta o vídeo novamente e vê e compara as respostas. Se tiver errado, corrige, vê onde errou, certo? Se tiver certo, ok, tudo bem. Então, pausem o vídeo sempre que a gente for resolver um exemplo e tentem fazer sozinhos. E depois soltem o vídeo para me ver respondendo. Então, vamos lá. Isso daqui é um retângulo. Então, eu vou fazer área é igual a base vezes a altura. A base aqui mede 8 e a minha altura mede 2. Esse 8 e esse 2 pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser quilômetro, certo? Depende da atividade que a gente for fazer. Mas nesse momento aqui ele não tem unidade. Então, ó, A é igual a B, que é o valor da base. Quem é a base? 8. Então, vai ser 8 vezes a altura, o valor da altura. Quem é a altura? 2. Então, 8 vezes 2. Isso quer dizer que a área é 8 vezes 2, que vai ser 16, ok? Se aqui fosse em metro, então o nosso resultado seria metro quadrado. Se fosse centímetro, então o nosso resultado seria 16 centímetros quadrados. Não importa qual é a unidade que utiliza, metro, centímetro, quilômetro, certo? Não importa qual é a unidade. O que importa é você saber que, se é área, toda unidade tem que ficar ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque a área ela tem duas dimensões, certo? A figura ela tem duas dimensões, que a gente chama de base e altura, certo? Ela tem duas dimensões e por isso ela é ao quadrado. Então, espero que vocês tenham acertado, certo, esse exemplo. Vamos para o próximo. Nesse exemplo de agora, a gente tem um quadrado. E a área do quadrado, ela é o quê? A é igual a L elevado a 2. Então, ó, L, quem é L? L é o valor do lado. Então, eu vou ter que A é igual a 4 elevado a 2. Ah, mas 4 elevado a 2 é como? É 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, é 4 vezes 4. E, coincidentemente, deu o mesmo resultado da questão passada, 16. E, novamente, se aqui tiver em metros, então aqui vai ser metros quadrados. Se aqui tiver em centímetro, então aqui vai ser centímetro quadrado. Ok? Vamos para... Espero que tenham acertado, certo?
E lembre-se, sempre que antes que eu comece a responder o exemplo, pausa e tenta fazer sozinho, ok? Próximo. Certo, um triângulo. E perceba que esse triângulo agora ele tem um valor decimal, não tem problema, certo? Por quê? Porque a gente não vai utilizar esse valor decimal, certo? E a gente não vai utilizar ele. Ah, professor, mas por quê? Simples. Quando a gente tava olhando as fórmulas, a gente viu que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base é esse valor aqui embaixo. E quem é a altura? A altura é esse valor aqui, ó, que é a altura do triângulo. Então, esse valor aqui, ele é o tamanho desse pedaço do triângulo, certo? Que a gente chama hipotenusa, mas a gente não vai utilizar porque ele não entra na fórmula de área. Então, a gente não precisa utilizar ele, não precisa se preocupar com ele. Então, vamos lá. A área do triângulo é A igual a... Quem é o valor da base? 2 vezes... Quem é o valor da altura? 2. Dividido por 2. A é igual a 2 vezes 2 é 4. Dividido por 2. A é igual a 4 dividido por 2, 2. E ó, aqui eu tenho centímetro. Então, obrigatoriamente, nesse caso a área desse triângulo é 2 centímetros quadrados. Deixa eu ajeitar esse 2. 2 centímetros quadrados, ok? Então, esses são os exemplos de retângulo, quadrado e triângulo. Vamos para o próximo, que a gente ainda tem uns exemplos aí muito importantes. Pronto, aqui eu tenho outro triângulo, onde eu tenho o valor desse lado, que não vai nos interessar, e o valor desse lado, que também não vai nos interessar. O que nos interessa aqui? O que nos interessa aqui é a altura e a base. Então, ó, A é igual a base vezes altura dividido por 2. A é igual a base, que é 3, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. A é igual a... Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. 3 vezes 2, 6, dividido por 2. Então, A é igual a 3 e obrigatoriamente aqui, ó, centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo é centímetros quadrados. Porque eu dei dois exemplos de triângulo. Para vocês verem que os triângulos eles podem vir de forma que são isósceles, escaleno ou equilátero. A gente já estudou quais são os tipos de triângulo, ainda esse ano a gente estudou. Então, a gente tem esses três tipos. Esses três tipos de triângulo, eles vão vir de formas diferentes. Então, o que vocês precisam perceber é que pode vir valores no triângulo que a gente não vai utilizar, certo? A gente precisa ficar ligado e saber que nos triângulos, independente se ele é equilátero, escaleno ou isósceles, a gente só vai utilizar a altura e vai utilizar o comprimento, certo? Tem que prestar bem atenção nisso, ok? Então, vê só. Até agora, a gente estudou, a gente viu essas figuras e são polígonos, certo? Alguns eram regulares, alguns eram não regulares, mas esses polígonos eles já estavam divididos de forma certa, de forma bonitinha, certo? A gente sabia que era um retângulo, a gente sabia que era um quadrado, a gente sabia que era um triângulo, mas possa ser que a figura que a gente tenha nem sempre seja tão bem dividida desse jeito. Exemplo, uma casa. Uma casa, se a gente for olhar uma casa, ela não é exatamente retangular, certo? Ela não é exatamente um quadrado, ela é irregular. Ou seja, uma casa,
quando a gente olha de cima ela pode ter várias formas. Ela pode ter formas diferentes de polígonos desse tipo. Então, a gente pode ter aqui, ó, uma casa que tem um quintal, mas tem uma parte aberta. E aí, nessa parte aberta, eu tenho aqui outra parte, certo? Outra divisória que é para a casa vizinha. E aí eu vou ter uma garagem, certo? E a casa ela pode ser dividida de várias formas. E aí, o próximo exemplo é exatamente algo desse tipo. É uma figura que a gente vai precisar decompor ela. Decompor como assim? Separar ela em pedaços para saber como a gente vai calcular a área. Ainda não é, pronto, tem essa de triângulo, então a próxima já é para a gente calcular uma figura onde a gente precisa decompor, certo? Então, fazendo essa de triângulo aqui rapidinho, a gente tira esses dois lados e a gente precisa só da base e da altura. E aí a gente vai ter que a nossa área é a base vezes a altura. Eita, que esse H aqui. Então, ó, a base é 4 e a altura 2. 4 vezes 2, 8. E aqui está em centímetros, então vão ser 8 centímetros quadrados. Desculpa, tem que dividir por 2, certo? Faltou dividido por 2 aqui. Pronto, então vai ficar A é igual a... É só dividir. 8 dividido por 2, 4. Então é 4 centímetros quadrados. Deixa eu ajeitar esses centímetros quadrados aqui que ficou horroroso. Centímetro quadrado. Pronto. Então, esse daqui é a área desse triângulo. Pronto, agora sim. Chegamos na figura que eu tinha comentado antes. Ela é uma figura, certo? Que a gente vai ter que decompor ela em pedaços para saber como a gente vai resolver isso daqui. Ela pode ser dividida de várias formas, tá? Eu vou dividir da forma mais lógica, certo? Porque desse jeito fica mais fácil na hora que a gente for resolver. Por exemplo, se eu corto a figura aqui, se aqui em cima é 4, então aqui vai ser 4 também, certo? Porque é um quadrado. E se aqui é 4, aqui também é 4, certo? Então vamos supor que eu vou tirar esse pedaço e colocar ele aqui nessa parte em branco. Então eu já tenho aqui uma figura que é um quadrado, certo? De lado 4. Pronto, essa foi a nossa primeira divisória, ok? Agora a gente vai fazer outra divisória. Como a gente pode fazer essa divisória? A gente pode separar essa divisória como a gente pode separar aqui, ó. Pronto, a gente separou aqui como outro retângulo. Então, a gente vai ter um retângulo, certo? E esse retângulo, a gente já vê aqui um 4, então aqui embaixo também é 4. E a gente vê que esse lado aqui também é 16. Então, a gente tem um retângulo de base 4 e de altura 16. Pronto. A gente pode agora dividir ainda mais, certo? De forma que a gente vai ter ainda aqui, ó, uma divisão, certo? E aqui outra divisão. Então, ó, esse daqui era o nosso primeiro, que está aqui. Esse daqui era o nosso nossa segunda figura. Vamos encontrar essa terceira figura. Pronto, essa terceira figura, a gente vai botar ela aqui. E a gente já vê que o lado dela é 8. Então, a gente já tem a altura 8. E a gente vê que a base é 20, só que é 20 daqui até aqui. E essa figura ela é só daqui até aqui. Então, ó, 20 menos 4
vai ser 16. Então, a base dela vai ser 16. A gente tem uma quarta figura, que é esse outro quadrado. Ah, por que é quadrado? Porque a gente já vê que ele é um 8, certo? Ele tem as medidas de 8. Então, aqui em cima é 8, certo? Então, os lados aqui, quando a gente separar, a gente vê que aqui é 8 e aqui também é 8, certo? Então, separando aqui na metade, que seria 8, a outra metade, certo? Que também seria 8, tem um pedaço que já vale 4. Então, aqui seria 4. Então, ele é um retângulo, certo? A figura está meio... Deixa eu ajeitar a figura. É só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. E por último, a gente tem a nossa quinta figura, certo? Que vai ser um triângulo. Esse triângulo vai ter a mesma altura que aqui, certo? Porque ele mede 4. Então, aqui vai ser a altura 4. E a gente tem a base do triângulo. A base do triângulo é esse pedaço aqui, ó. Então, para saber esse pedaço, é só a gente fazer, ó, 4 mais 8, que é 12. 12 menos 20 é 8. Então, pronto. Aqui a gente pegou essa figura enorme e dividiu em 5 figuras menores, certo? Figura 1, figura 2, figura 3, 4 e 5. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área de cada uma delas separadamente e depois vai somar todas as áreas. Então, ó, primeiro vamos fazer a da figura 1. Pronto, a da figura 1. Eu tenho que a figura 1 é um quadrado. Então, a área do quadrado é 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é quanto? 16. Então, a área dessa figura aqui é 16. Então, eu já fiz ela. Segunda figura. A segunda figura, vou botar um 2 aqui. A segunda figura é um retângulo. Então, a área do retângulo é A é igual a base, que é 4, vezes a altura, que é 16. Então, ó, 16... 4 vezes 16 é 64. Então, já é a área dessa figura aqui. A próxima, que é a figura 3, vai ser um retângulo, certo? De altura 8 e base 16. Então, é só multiplicar 8 vezes 16. 8 vezes 16 é 128. Agora, a quarta figura. A quarta figura, que é essa daqui, certo? Então, já foi a 3. A quarta figura é outro retângulo, certo? Com base 8 e altura 4. Então, ó, 8 vezes 4 é 32. Então, a área dessa figura... Deixa eu melhorar esse 2. A área dessa quarta figura já foi. Agora, a quinta figura. A quinta figura, ela é um triângulo. Então, a área é igual a base, que é 8, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. A área é igual a 8 vezes 4, 32, certo? 32 dividido por 2 é 16. Então, a área do triângulo é 16. Esses numerozinhos que eu botei aqui dentro, tá, gente? Esses daqui, 1, 2, 3, 4 e 5... são os números de quais eu dividi a figura. Ó. Dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5 partes, certo? Então, foi isso daqui que eu dividi, foi nisso daqui que eu dividi ela,
certo? Então prestem bem atenção nesse detalhe. E aí fazendo isso, eu percebi que aqui faltou uma figura 6, certo? Esse pedacinho aqui não foi calculado, então a gente pode fazer aqui a figura, certo? Figura 6, a figura 6, a figura 6, ela vai ter também 8 de base e 8 de altura, o que torna ela um quadrado, certo? Então a gente pode fazer aqui, ó, a área dela, calcular ela aqui no cantinho. Então vai ficar, ó, a área é igual a 8 elevado a 2. A área é igual a 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que é 64. Então a gente fez a área dessa também. Pronto, agora a gente teria que somar, certo? Somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vocês vão fazer aí a soma no caderno de vocês, porque não tem espaço aqui no slide, certo? Ficou um pouco tumultuado, mas dá para entender. E aí, quando vocês fizerem no de vocês, vocês vão ver que o resultado, certo? Da soma dessas áreas vai ser 320. Só que aqui está em metros, então é 320 metros quadrados, certo? Então, essa questão depende de atenção, certo? E você fazer as divisões corretamente. Qualquer distração, certo? Como aqui eu estava separando no slide, fica difícil de enxergar direito. Mas aí que eu acabei esquecendo essa última figura aqui, mas depois eu lembrei. Então é isso que vocês têm que tomar cuidado. Quando for cortar uma figura para calcular a área dela, tentem dividir ela na menor quantidade de partes possível, certo? E calcular separadamente a área dessas partes. Dessa forma, você consegue ter o controle do que você está calculando. E no final é só você somar. Somou as áreas das figuras separadas, você vai ter o total das figuras da figura de forma completa, que no nosso caso era 320 metros quadrados. Ok? Bom, gente, assim a gente encerra, certo? Essa aula 2 e 3 com o último conteúdo, que era as áreas das figuras. Com vocês agora, vocês vão ficar com as atividades da página 263 a 269. Essas atividades são, eu estou com um livro aqui, essas atividades são todas relacionadas a potenciação, certo? Da aula 1, se não lembra, volta. Radiciação, que é o começo dessa aula, então se não lembra, volta também um pouquinho. E áreas, certo, das figuras. Então, se não lembra, volta também agora um pouquinho e assiste. Então, essa última atividade, certo, do capítulo 2, do capítulo 3, desculpa, é a página 273 a 269 e tem todo o conteúdo que a gente estudou nesses dois últimos vídeos, certo? Na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Na próxima aula, eu vou corrigir, certo? Essa atividade. Eu vou corrigir essa atividade. E quando a gente terminar de corrigir essa atividade, a gente vai voltar para o capítulo 2, que é a das operações, das expressões numéricas, e vai revisar aquele capítulo. Por quê? Porque aquele capítulo é muito importante e a gente precisa deixar todas as questões bem respondidas. E eu sei que quando a gente estava antes da quarentena, a gente não fez todas as questões, certo? Porque não deu tempo. Então, porque vocês ficaram vindo no quadro, certo? Para responder por vocês. Então, é importante que terminou esse capítulo 3, deixou tudo
sem nenhuma dúvida nem nada, a gente volta um pouquinho, volta para o capítulo 2, revisa, certo? E continua o nosso conteúdo. Então, eu agradeço, certo, a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta um pouquinho às aulas, preste um pouquinho mais de atenção. E qualquer dúvida, lembrem-se, vocês podem deixar nos comentários do YouTube ou vocês podem me mandar mensagem direto do portal. A mensagem do portal, ela é melhor porque ela vai chegar diretamente para mim, certo? E vai aparecer a notificação e aí você não vai estar se expondo. Você vai mostrar a sua dúvida, certo? E aí na próxima aula eu tiro. Já o dos comentários do YouTube, também não tem problema se deixar os comentários lá. Mas é porque, como tem vários comentários, possa ser que eu não veja ou algo do tipo, mas qualquer coisa vocês chamam minha atenção aí e eu vou dar uma olhada direitinho nos comentários. Outra coisa sobre os comentários do YouTube é que vocês não podem esquecer de deixar o presente de vocês lá. Ou seja, o presente não é um presente para mim não, certo? É você colocar o nome lá, presente, para eu colocar a sua presença na caderneta. Dê um sinal de vida lá nos comentários, para eu saber que vocês estão assistindo às aulas e para eu registrar a presença de vocês na caderneta. Ok? Um abraço e até a próxima.